Olá, pessoal do nono ano do Integral Colégio de Curso de Araruna. Vamos aí para mais uma aula de História, tá? É aula extra para a correção de algumas atividades que foram colocadas, né, para vocês fazerem, tá certo? Então, pegue um livro didático, abram lá na página 15, tá? Tem um texto lá. Vamos ler agora, é um pouco grande, mas, né? Talvez se a aula ficar muito grande, vocês vão aí assistindo aos poucos, né? Mas, enfim, temos que fazer essas correções, porque já vamos fazendo uma revisão do assunto, né, para quem perdeu, tá certo? Para quem ficou com dúvidas, certo? Então diz o seguinte: a nova ordem internacional que está sendo gestada caracteriza, segundo estudiosos do tema, como um cenário dominado pelos megamercados, né? Cenário este em que as diferenças entre países ricos e países pobres se acentuam perigosamente, devido ao elevadíssimo padrão de desenvolvimento tecnológico dos primeiros, o que acarreta, entre outros, um enorme movimento migratório. Estatísticas da ONU demonstram que nunca houve, como agora, tanta mobilidade da população mundial. Enormes contingentes de habitantes da África, da Ásia e da América Latina procuram desesperadamente migrar, sobretudo para a Europa e Estados Unidos. Então aí, né? São conhecidos os problemas por ele enfrentados devido a ações de grupos neonazistas de extrema-direita que se opõem de forma violenta aos imigrantes. Então, eles se migram para os países, porém aí há uma discriminação, né, com essas pessoas que estão vindo e às vezes até tentando ocupar lugares de pessoas de determinado país, o que gera aí um conflito, né, um conflito ideológico, nacionalista e tudo mais. São conhecidos os problemas por eles enfrentados devido às ações de grupos neonazistas de extrema-direita que se opõem de forma violenta aos imigrantes. Mas não se sabe ao certo como era configurada a nova ordem mundial. As indicações de que esta seria uma ordem multipolar, comandada pelos Estados Unidos, Europa Ocidental e Japão, ou seja, as sociedades pós-industriais, ficaram um pouco abaladas em 2003, por ocasião da guerra contra o Iraque. Naquele momento, os Estados Unidos assumiram uma postura de desconsiderar a ONU, o que levou a uma crise com a França, a Alemanha e a Rússia. Ficou claro para muitos analistas que o governo norte-americano está realmente interessado em impor uma ordem monopolar, baseado no fato de que seu poderio militar é incontestavelmente o maior do mundo. Então, Estados Unidos aí passando por cima da ONU e outros países também. Se tem algumas consequências da nova ordem mundial, é fácil, né? Aumento das desigualdades sociais, aumento da migração de pessoas, né? Acirramento da violência contra imigrantes, né? Vocês podem citar outros aí, certo? 2. Qual o papel, segundo os autores dos Estados Unidos, segundo os autores, né? Os Estados Unidos pretendem assumir dentro dessa nova ordem mundial. Eles querem assumir um posto de liderança, tá? Com base na sua superioridade militar, tá? Sua superioridade bélica. Um papel de liderança, vírgula, com base no seu poderio bélico, né? Que é um dos maiores do mundo, né? Tem a Alemanha aí, tem a Rússia e tal, mas enfim, tá? Vamos para a página 16 agora, tá na hora de estudo. Vocês vão relacionar a primeira com a segunda coluna. Tem aí nova ordem mundial, crise do socialismo, neoliberalismo e globalização. Tá? Então, a BA1 diz o seguinte: de acordo com esse conceito, o Estado deveria exercer a menor influência possível na economia, limitando-se a executar atividades como a defesa do território e a segurança pública, caracterizando assim o Estado mínimo, é o que? O neoliberalismo. Tá? Aba 2, processo que caracteriza a interligação de toda a economia global e tende a tornar os padrões de consumo e de compra de comportamento, né, cada vez mais semelhantes em todos os locais do mundo. Foi incentivado pelo neoliberalismo e pela crise do bloco socialista, estamos falando da globalização. Aba 3, a perestroika e a glasnost, proposta por Gorbachev, desvelaram os problemas que a União Soviética apresentava havia várias décadas. Ela relaciona-se, em última análise, ao problema estrutural de uma economia planificada, excessivamente centralizada e burocrática, crise do socialismo.
surgido no final da Guerra Fria, caracteriza-se pela multipolaridade e pela configuração dos megamercados. Embasados na existência dos acordos financeiros entre países, estamos falando da nova ordem mundial. Sequência 3, 4, 2, 1. Certo? Vamos aí para a questão 2. O fim da Guerra Fria e da bipolaridade entre as décadas de 80 e 90 gerou expectativas, né? Ficou separado de que seria instaurada uma ordem internacional marcada pela redução de conflitos e pela multipolaridade. O panorama estratégico do mundo pós-Guerra Fria apresenta o quê? Pós-Guerra Fria, tá, pessoal? Aumento de conflitos internos associados ao nacionalismo, às disputas étnicas, ao extremismo religioso e ao fortalecimento de ameaças como o terrorismo, o tráfico de drogas e o crime organizado. Tá bem correta, né, essa alternativa. Tá? Então aí a letra A, o pós-Guerra Fria vai causar isso, porque vai ter a globalização, né? Vai ter uma nova ordem mundial que vai aí influenciar vários países, tá? Então, esses novos mercados, esses mega mercados vão interferir nesses países também. Seria como podemos dizer assim, seria um imperialismo, mas com maneiras diferentes, seria um novo imperialismo, tá? E aí, um exemplo de, vamos ter aí a guerra do Iraque, tá? Vamos ter os Estados Unidos interferindo ainda mais na América Latina, né? O Japão interferindo economicamente, né? A partir da globalização, a China crescendo também. Isso vai gerar o quê? Né? Vai gerar pobreza em outros países, e vai gerar migrações em outros países, tá? Para a Europa, para os Estados Unidos e para o Japão, por exemplo. E isso vai gerar tudo, né? Que está falando da letra A: extremismo, disputas étnicas, nacionalismos, terrorismo, né? O que lembra dos Estados Unidos, né? No 11 de setembro de 2001, tá? Então, letra A, certo? A questão 3, a defesa de um Estado mínimo contribuiu para tornar as relações econômicas entre os países capitalistas mais flexíveis. Isso porque a pré-colonização da não intervenção do Estado na economia tende a eliminar os entraves, a entrada de capital estrangeiro nesses mesmos países. Esse processo colaborou para a disseminação de multinacionais entre os capitalistas. O texto pode ser relacionado ao quê? A crise do socialismo e ao capitalismo. Crise do socialismo, não. Neoliberalismo e a globalização. Neoliberalismo e a globalização. Tá certo? Né? O novo liberalismo e a interligação desses mercados. Questão 4. Com o enfraquecimento do socialismo, diversos países permitiram a entrada de capitais estrangeiros, ampliando o mercado mundial e inserindo em uma cadeia produtiva que tende a interligar cada vez mais países do mundo. O texto pode ser relacionado o que interliga globalização. E essa globalização, depois do fim da Guerra Fria, né, que se jurou um mega mercado, é o que? A nova ordem mundial. Tá certo? Mas, enfim, mesmo que tenha uma alternativa aí que seja a nova ordem mundial, essa globalização ela só é permitida por quê? Além também da nova ordem mundial. Tá? É o que o início do enunciado da questão 4 está trazendo. Enfraquecimento do socialismo, né? E, no caso, a globalização. Certo? Então, é bom não confundir, tá, pessoal? No início, quando a gente começa a discutir, a gente acha que é o quê? A letra A. Ah, mas não é a letra A, é a letra C. Tá? A globalização e a nova ordem mundial, elas só podem acontecer devido a essa crise do socialismo. Certo? Então, a letra C. E vamos para o livro de atividades, né, lá na página... Página 5, né? Assinar as alternativas que contêm os elementos que fazem parte do liberalismo, né? Então, letra A, não intervenção do Estado na economia, está correto, se marca um xizinho. O governo autoritário, está errado. As propriedades pertencem ao Estado, está errado, é no socialismo, certo? Letra D, Estado com garantia de segurança, justiça e educação,
tá? E é isso aí que o Estado vai garantir, né? A letra D está correto. Monopólio comercial está errado. F, trabalho como fonte de riqueza. Você só tem riqueza se você trabalhar, certo? Então, A, D e F são as opções corretas. Na questão 2, de acordo com a leitura do texto, os conhecimentos assinalem V, né, para as afirmativas verdadeiras, e F para as afirmativas falsas. E o texto diz o seguinte, né, o rótulo neoliberal marcava sua adesão aos princípios de livre mercado da economia neoclássica, que emergira na segunda metade do século XIX. Para substituir as teorias clássicas de Adam Smith, David Ricardo e, naturalmente, Karl Marx. Mas também seguiam a ideia de Adam Smith de que a mão invisível do mercado constituía o melhor recurso de mobilização do mesmo, de mesmo os mais vis instintos humanos, como a gula, a ambição e o desejo de riqueza e poder em benefício de todos. Assim, a doutrina neoliberal opunha-se profundamente às teorias do Estado intervencionista, como a de John Maynard Keynes, a de Keynes, né? O keynesianismo, né? Vocês lembram que eu já discuti isso com vocês, né? Que alcançaram proeminência nos anos de 30, em resposta à Grande Depressão, em resposta à quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né? A crise lá de 1929. Tá certo? Então, de acordo com as leituras, né, vocês vão marcar aí F ou V, né? Conforme o neoliberalismo, o Estado deveria ser proprietário de empresas públicas para garantir o bem-estar social da população, substituindo o pensamento clássico de Adam Smith, não, está errada, né? Falso. Assim como na teoria liberal, no século XVIII e XIX, o neoliberalismo defende a autorregulação do mercado pela livre concorrência, sim, né? A questão da mão invisível do mercado, né? Acho que é isso, né? Mão invisível do mercado, isso mesmo. O Estado ele vai auto se regular, certo? A afirmativa 3, ao contrário do liberalismo, que rompia com as políticas mercantilísticas e o absolutismo, o neoliberalismo está associado às políticas intervencionistas do Estado, não é o contrário, ele não intervém, né? Aba 4, segundo o texto, é possível afirmar que as políticas de intervenção do Estado na economia, como o welfare state, o estado de bem-estar social, foram a resposta à Grande Depressão da década de 30, correto, né? O estado de bem-estar social é uma resposta à crise de 29, né? A Grande Depressão de 29, 30, enfim. Última, conforme o texto, o neoliberalismo, assim como o liberalismo, alimenta a ambição e o desejo de riqueza dos investidores capitalistas, que agem apenas em benefício próprio. Conforme o texto, o neoliberalismo, assim como o liberalismo, alimenta a ambição e o desejo de riqueza dos investidores capitalistas que agem apenas em benefício próprio. Enfim, essa alternativa, né, para mim estaria correta, mas está dizendo aqui que é falsa, né? Conforme o texto, o neoliberalismo, assim como o liberalismo, alimenta a ambição e o desejo de riqueza dos investidores capitalistas que agem apenas em benefício próprio. Claro que tem aí o texto está dizendo que é falso. Mas se eu fosse marcar, eu marcaria verdadeiro. Tá? Mas a sequência é esta. F, VF, VF. Ok? Questão 6, né? Vocês vão dizer os aspectos negativos e positivos da globalização. A gente já discutiu sobre isso, né? Positivos, avanços tecnológicos, tá? Inovações, mais rapidez, né? nas comunicações, nas locomoções, né? São pontos positivos. Pontos negativos, né? Crises econômicas, o alto consumo, uma padronização e uniformização dos hábitos, ou seja, se você é diferente de um outro colega, aquilo você não pode ser diferente. Você não pode ter hábitos diferentes, né, daquilo que o capitalismo quer, tá? Então, vai gerar aí, né, discriminações, né, extremismos e tudo mais. Tá? Então, são isso aí, né? Desigualdades sociais, crises, né? A uniformização
e homogeneização de hábitos de consumo, né? Tudo isso aí, certo? A questão 4, você vai relacionar as colunas, né? Tem perestroika e glasnost. Então, perestroika, né? Você vai dizer tal, glasnost, você vai colocar. Abertura política, glasnost. Reestruturação econômica, perestroika. Transparência nas ações de governo, glasnost. Seu lema popular era mais manteiga e menos canhões, perestroika. Certo? Questão 5, uma das principais características do neoliberalismo essa é fácil, que a gente já discutiu muito, né? O equilíbrio entre o custo e o benefício dos serviços públicos, não. A democratização das relações, não é não. O pleno emprego, também não. Vai gerar muito desemprego, tá? O neoliberalismo. Uma educação pública para todos, independente das classes sociais, não. Né? Temos aí as escolas privadas e a defasagem do ensino público. O Estado mínimo, letra E. Tá? Questão 6, contexto, né? A implementação da nova ordem, da nova gestão pública iniciou-se na Inglaterra, sob a administração de Margaret Thatcher, junto com um forte discurso de defesa do Estado mínimo. Margaret Thatcher assumiu o cargo de primeiro-ministro no Reino Unido em 79, com a firme determinação de reformular o que ela percebia como a economia britânica em crise e um serviço público, em suas palavras, letargia. Ela criticando aí, né? O funcionalismo público, o serviço público estava defasado, né? Muito fragmentado. Cite duas medidas que caracterizaram a política de Estado mínimo defendida pela primeira-ministra inglesa Margaret Thatcher: privatização das áreas de saúde, tá? Educação e comunicação, e concessões para a exploração das riquezas naturais por parte da iniciativa privada, ou seja, privatizações das áreas de saúde, educação e comunicação, e concessões para a exploração das riquezas naturais por parte da iniciativa privada. Explique por que Margaret Thatcher foi chamada de Dama de Ferro durante suas gestões como primeira-ministra. Por causa das suas medidas, né, de austeridade adotadas em seu governo, por causa das medidas de austeridade adotadas em seu governo que se tornaram impopulares, né? A Dama de Ferro, né? Tinha aquela frase que ela dizia, né? Se os países subdesenvolvidos, é mais ou menos assim, né? Não estou sentindo aí. Se os países subdesenvolvidos não conseguem pagar suas dívidas, que vendam suas riquezas, ou seja, que privatizem suas riquezas. Tá certo? Então, 7, você vai aí relacionar, né, as colunas. Tem Polônia, Hungria, Tchecoslováquia e Iugoslávia. Tá? Aí, instituiu o bicameralismo e estabeleceu um Senado e um presidente da República. Desvinculou-se do socialismo, efetuando relações econômicas com países capitalistas. Em 1990 foram realizadas eleições por sufrágio universal, estamos falando da Polônia. Aba 2, seu processo de desalinhamento com o bloco socialista ocorreu de forma conflituosa e resultou em guerra civil, estamos falando da Iugoslávia. Né? Alterou sua orientação política, criando o Partido Socialista e realizando uma política de abertura ao capital externo, estamos falando da Hungria. Última aba, seu desalinhamento resultou na criação de 2 novos países, não ocorreram conflitos nesse processo, inclusive o processo de separação foi conhecido como Revolução de Vilnius, se não me engano. Estamos falando da Tchecoslováquia, que deu origem à República Tcheca e a Eslováquia. Certo? Questão 8, né? Temos essa charge, né? Na imagem, o bebê Glasnost segura uma bandeira em que se lê democracia e liberdade. Na parte inferior da charge, lê-se: se ela é assim quando bebê, o que ela vai ser quando crescer? Até rimou, né?
Então, você vai marcar a alternativa que melhor corresponde à interpretação da imagem. Né? Letra A. O bebê representa a medida governamental Glasnost, que tem como principal objetivo o aumento do investimento da indústria bélica? Não, né? Não, mais manteiga, menos canhão. Mais comida, menos investimento em alimentos, mais investimento em alimentos do que em indústria bélica. B. Gorbachev calça os sapatos da União Soviética. Vocês vão ver lá o machado lá com a foice, né? E corre o risco de uma queda, né? Ele está só sobre o pé. Com o crescimento do bebê Glasnost, cuja abertura política poderia resultar no crescimento do processo democrático e o fim da União Soviética. Letra B, né? Questão 9. O Conselho de Berlim ocorreu em 9 de novembro de 89. Produziu um texto dissertativo elencando as razões que fizeram desse acontecimento um marco para a história da Alemanha e seu significado para o contexto político internacional. Então, é vocês que vão produzir, tá? E quais as consequências do Muro de Berlim? O que ela significa para o contexto internacional e para a própria história da Alemanha, né? Vamos dizer, o país estava dividido que desde a década de 60 por um muro que dividia famílias, né, que dividia um país, né, estava dividindo uma cidade, uma capital importante que era Berlim, né, um muro que representava que foi o grande representante, o grande símbolo da disputa entre Estados Unidos e União Soviética, né, o grande representante da Guerra Fria, tá? E o fim desse muro representa um marco político, né, e social, e econômico e cultural para a história da Alemanha. Né? Depois de várias décadas, pessoas puderam se abraçar novamente, pessoas puderam andar livremente, sem ter o medo de ser alvejadas, né? de serem presas e até torturadas. Tá? E o significado para o contexto internacional é que ali vai acabar a Guerra Fria, né? E agora vamos ter uma nova ordem mundial, né? Vamos ter menos tensões políticas no mundo, né? Com medo de ocorrer um conflito nuclear entre Estados Unidos e União Soviética, certo? Então vocês vão construindo aí esse texto a partir dessa discussão e do entendimento de vocês também. Né? Vocês são livres aí para dar a opinião de vocês, certo? Questão 10 sobre o golpe de agosto, né, marca a alternativa correta. Teve apoio dos membros da nomenclatura, pois eles tinham interesse na descentralização política. Não, eles tinham interesse de manter a União Soviética como estava, centralizada. B aconteceu em 19 de agosto de 1991, após a dissolução da União Soviética. Não. Foi um manifesto de apoio às medidas governamentais de Gorbachev. Não. Iniciou o processo de abertura econômica da União Soviética? Não. Foi uma alternativa de golpe de Estado realizado pelos opositores de Gorbachev, que no caso parte, né, eram da nomenclatura, que contestavam as medidas governamentais tomadas pelo presidente. Questão 11, né, essa aqui é os mapas, né, Guerra Fria de 45 a 89 e pós-Guerra Fria. Tá? Vocês vão marcar aí a opção correta, né? Seguindo aí essas mudanças. Aí diz o seguinte, né? Essas significativas mudanças nas fronteiras de países da Europa Oriental, nas duas últimas décadas do século XX, diretamente ou indiretamente, resultaram de quê? Do fortalecimento geopolítico da URSS? Não. Estava fragmentando, né? Da crise do capitalismo? Também não. Da luta de antigas e tradicionais comunidades nacionais e religiosas oprimidas por estados criados antes da Segunda Guerra Mundial. Letra C. Da luta de antigas e tradicionais comunidades nacionais, né? E vocês percebem que no segundo mapa vamos ter aí várias repúblicas, né? Várias nacionalidades que foram surgindo ali, certo? Então, letra C. Questão 12. Marcado no final do século XX, a chamada Nova Ordem Mundial foi responsável por uma nova configuração internacional resultante do fim da Guerra Fria. Assinale a única alternativa correta que não corresponde a essa nova ordem estabelecida. Queda do Muro de Berlim faz parte desse processo. Expansão do sistema socialista? Não. Né?
é o contrário, o sistema socialista, ele se fragmenta, né? Ele entra em crise, ele não acaba, mas ele entra em crise, certo? Mas a nossa aula foi um pouco longa, tá certo? Mas espero aí que vocês assistam até o final, que vocês façam a correção, que vai ser importante aí para as próximas aulas e também para as nossas avaliações, ok? Então, até a próxima aula, tenha uma ótima tarde e até mais.